pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma análise em cima dessa questão do coronavírus, enfim, das viroses que estão atingindo não só os pequenos, mas os grandes também, e que começou na China, enfim, e que está alarmando todo mundo. Eu estive lendo muito sobre e vi um colega, Luiz Cláudio Correia, cardiologista, que tem um blog que fala sobre medicina e evidências, e ele faz uma análise muito real e muito pé no chão sobre o que está acontecendo. E é muito importante que nós entendamos o que está acontecendo e entendemos também o quê? Que esse pânico, esse alarme não ajuda em nada. Muitos pacientes têm me pedido, procurado, muitos preocupados com a possibilidade desse vírus chegar aqui, e muita coisa a gente precisa esclarecer. Então eu peço que você nos acompanhe até o final, e se possível divulgue esse vídeo. A gente precisa avaliar um pensamento, o que está acontecendo, através de um pensamento epidemiológico, né? A gente não deve estar olhando individualmente. Quando nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, o quanto representa essa contaminação e essa chegada desse coronavírus. Racionalmente, assim, o risco perceptível do ponto de vista populacional, ele deve ser diferente do risco que a gente percebe de indivíduos da mesma população. Apesar dos governos e os órgãos de controles de doenças infecciosas estarem tomando as medidas certas, cabíveis, de saúde pública para reduzir a probabilidade dessa doença acontecer, o pânico ainda se alastra de uma maneira muito indesejável. O risco significativo, isso que nós precisamos entender, o risco significativo de uma população sofrer uma epidemia não é o mesmo risco de um indivíduo dessa população ele se tornar doente. Isso é importante. Importante ficar muito claro. A população e os indivíduos de uma população são diferentes. Para um indivíduo doente, é bom que sua doença seja menos patogênica, ou seja, menos transmissora, porque gere um incômodo muito grande. Por quê? Mas para uma população, a baixa patogenicidade não é tão boa, porque aumenta a transmissão dessa doença. Vamos entender isso. O que quer dizer isso? Esse coronavírus ele tem em torno de 2% de letalidade, diferente da SARS, por exemplo, que em 2003 apresentava 10% de letalidade. A menor patogenicidade desse vírus faz o quê? Faz com que os indivíduos, muitos indivíduos infectados, não se sintam doentes. Não se sentindo, continuem para a rua, continuam transitando normalmente e aumenta a disseminação dessa doença. Por outro lado, as doenças de maior letalidade que levam à morte, elas fazem com que o indivíduo fique tão doente que não consegue sair de casa. E a não ser que seja para ir para o hospital. Assim, o que acontece? Fica mais fácil a gente isolar esses indivíduos e a propagação desse vírus não acontecer. Ou seja, é pior para o indivíduo, mas melhor para a população. Então, ao vermos os noticiários quase sempre aterrorizantes, né? Afinal de contas, o medo é o que vende. Muito bem, inclusive. Cidades sendo isoladas, agentes vestidos de branco, andando pelas ruas. Isso nos faz pensar, sim, que essa doença é de grande gravidade. E o pânico fica instalado. Mas a probabilidade de uma epidemia se instalar não é o mesmo da probabilidade de uma pessoa ficar doente, muito menos dessa pessoa morrer da doença. Ou seja, ao pensar individualmente, sentimento de medo, devemos racionalizar um risco e um dano. Qual é o risco? E o Luiz Cláudio coloca nesse texto, que eu estou transcrevendo para vocês, grande parte dele, qual é o risco de eu adquirir essa doença? E qual o dano que se eu adquirir essa doença? Então é muito importante a gente entender que o risco da doença, o colega nos traz, estudando estatisticamente, ele faz um exercício probabilístico, que não tem a pretensão, claro, de retratar de uma maneira acurada o que é a epidemiologia do problema, mas sim de tratar de uma forma em que a percepção do risco aconteça às pessoas que vivem no resto do planeta. Vamos imaginar um pior cenário. Vivemos na China, e isso ele traz. Até hoje foram mais de 9 mil casos diagnosticados, com 200 e poucas mortes, 213 mortes na China. Se dividirmos esse número de casos pela população da China, 1,4 bilhões de pessoas, a probabilidade de um chinês ter adquirido a doença é então de 0,0007%. Esse é o risco. Justifica-se o medo? Não. Sim, a doença vai se disseminar, além das cifras atuais, vai ter um crescimento, o número de casos, mas observe, o denominador chinês não permitirá que a perspectiva mude. E o que seria um dano da doença? Vamos ao dano da doença.
adquirindo uma doença, essa doença. Qual a probabilidade de morte dela? É como nas outras gripes, como H1N1, a probabilidade é muito baixa, é de 2%. Ou seja, ela não é desprezível, mas se pensarmos na probabilidade, 98% das vezes sairmos vivos, e ao comparar com outras doenças agudas, até que esta não é a das piores. Por exemplo, uma pneumonia, um idoso que pega uma pneumonia bacteriana que a gente chama comunitária, ou seja, onde ele vive. O risco dessa pessoa, desse senhor e dessa senhora idosa, ter a doença e chegar à letalidade é muito maior. Ou seja, e ninguém anda com pânico e medo das pneumonias que a gente encontra no dia a dia bacterianas. E qual o risco de morte ou risco de dano? Vamos combinar, e isso ele traz nesse blog, nesse texto, vamos combinar o risco e dano, ou seja, quando a probabilidade de uma doença, da população adquirir a doença e morrer dela, ou seja, a gente faz um cálculo e o cálculo vai dar uma morte em 7 milhões de pessoas. Dessa forma, ele coloca isso bem detalhado no site, dessa forma, do ponto de vista individual, o medo não se justifica com bases probabilísticas. E ele traz um exemplo bem interessante. Há poucos tempos atrás, perdemos um grande ídolo de basquete americano, o Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero. E aí remeteu o colega à pequena questão. E ele fez uma pergunta no Twitter dele. O que as pessoas mais temem nos dias atuais? Uma viagem de alguns dias pela China ou um passeio de helicóptero sobre o Grand Canyon? Fez essa pergunta no Twitter e incrível, né? O mais frequente é o temor da China. E não é racional. Por quê? Porque já sabemos que o risco de morte pelo coronavírus na China é de 1 para 7 milhões de pessoas. Ele pesquisou e encontrou que o risco de uma queda fatal de helicóptero é de 1 para 250 mil passeios hora. Ou seja, eu preciso ir 28 vezes para a China numa viagem para igualar o risco de morte com uma queda de avião num passeio turístico. De fato, a emoção não é o mesmo que a razão. Quando se trata de medo ou pânico, cabe a tutores da percepção sobre as questões da saúde, aproveitar a oportunidade, e sim, a gente tem que alfabetizar, a gente tem que cientificamente deixar claro esses detalhes para a sociedade. Ao invés de contribuir como atores de pânico, a gente deve lavar a mão, a gente deve fazer aqueles cuidados básicos que a gente faz para todas as viroses que nós temos aí. E medidas salutogênicas devem ser potencializadas, medidas que promovam a saúde e não só combatam as doenças. É o que o último paradigma da salutogênese, que veio mudar esse olhar sobre a patogênese, e que muitas medicinas e terapias, principalmente a medicina antroposófica, vem potencializar, é fundamental que seja aplicada. Não é só para esse caso de vírus, mas para todos os casos de vírus que encontramos no dia a dia. Então, além das boas medidas de higiene, principalmente lavar as mãos, porque é isso que se faz o contato, cuidar com a tosse, ou seja, a contaminação do corona, vocês estão carecas aí de escutar vários colegas falando, é como se fosse uma gripe, é transmitido vias aéreas, através do toque ou da troca de salivas, então nós temos que ter um cuidado com a higiene. E mais do que isso, o que é que nós temos que ter? Um equilíbrio, uma saúde mantida. Uma saúde que é mantida por várias coisas, principalmente uma correta alimentação, rica em alimentos vivos, com minerais, vitaminas, que fazem parte desse impulso para manter o equilíbrio da saúde. E além de vitaminas, como a vitamina, aí nós podemos suplementar, porque sabemos hoje, inclusive, que não conseguimos, às vezes, ter uma quantidade X específica boa para podermos estarmos protegidos. Mas no sistema imunológico existem algumas vitaminas importantes, alguns elementos e minerais importantes. Vitamina C é uma, ela está mais do que conhecida, vários trabalhos mostrando isso, inclusive em protocolos. Ela é super importante. O hormônio, a vitamina D3, ela é fundamental. Nosso pesquisador e colega Cícero Coimbra, fera, nos ensina, nos orienta o quanto é importante, o quanto nos protege de várias doenças. E o zinco e o selênio são outros minerais importantes também para nos mantermos saudáveis e protegidos imunologicamente. São, digamos, alimentos e nutrientes que fortalecem o nosso sistema imunológico. Atividade física, um equilíbrio mental, emocional, tudo isso faz com que a gente se mantenha bem. Eu não posso aqui repassar as doses
e prescrever doses para serem usadas, na verdade, né? Assim, num veículo como esse. Os interessados devem sim procurar um médico para receberem as doses individualizadas para cada um, para vocês e para os seus filhos. E eu não preciso dizer, todo o processo viral, ele é reagido, nosso corpo, todo o processo infeccioso reage com a febre. E essa febre, eu já tenho vários vídeos falando aqui, ela não deve sim ser cortada e sim modulada, porque ela é, na verdade, um grande remédio que o nosso corpo tem. Eu queria que vocês parassem para pensar um pouco nisso, equilibrassem um pouco esse estado de pânico que quer se instalar e que está querendo se instalar. Os riscos nossos aqui no Brasil é muito pequeno de você entrar em contato, a não ser as pessoas que tenham vindo realmente da China nesses poucos dias e que tenham sim, estão no estado de gripe ou não. Na verdade, a gente não consegue nem definir, porque às vezes a pessoa nem mostra os sintomas. Então, o que nós temos que fazer é nos mantermos calmos e nutridos, equilibradamente nutridos. Não deixe de assinar o nosso canal, clicar no sininho para se manter atualizado com as informações dentro da medicina integrativa, esse novo olhar que resgata o tratamento dos pacientes sobre um prisma individualizado e completo. Tenham todos uma excelente semana e não esqueçam, pois sempre informação é o melhor remédio.